comunidade da Cocheira, da Capadócia, diversas outras comunidades pobres aqui, abandonadas pelo poder público. Viemos a convite do nosso companheiro Marcos, que é liderança aqui das comunidades, um trabalhador comprometido com as políticas públicas, comprometido com as necessidades da comunidade. E a gente está mais um dia aqui dialogando com a população, ouvindo as principais reivindicações, quais são as prioridades do bairro, da comunidade, nessa batalha que a gente vem fazendo por colocar as periferias no centro do orçamento público, por colocar políticas públicas vigorosas que possam combater as desigualdades sociais. Aqui falta de tudo. Falta, inclusive, na comunidade da Cocheira, falta energia elétrica. As pessoas ficam 3, 4, 5 dias sem receber luz elétrica. Água, falta água na casa das pessoas num período de pandemia, onde sequer a água para fazer a higiene pessoal, para se proteger da doença, a comunidade conta. Isso é resultado do descaso de anos e anos dos governos que abandonam as periferias à própria sorte e só olha para as áreas ricas da cidade. É inaceitável a prefeitura, que acaba de gastar mais de 100 milhões de reais para tirar a área verde do Anhangabaú, que está fazendo calçada, tirando calçada e fazendo outra calçada em cima nas regiões nobres, e aqui na periferia falta tudo. Às vezes não é nem problema de grana, é descaso completo dos governos, desse playboy do Bruno Covas, do playboy do João Dória, do governo federal, que não atende a população. Então nós estamos aqui hoje para dialogar, vamos ouvir aqui nosso amigo Marcos, que conhece como ninguém a realidade local, que vive os problemas da comunidade e que sabe muito mais do que nós, claro, quais são as prioridades, quais são as necessidades mais sentidas pela população. Então a gente quer ouvir o Marcos, estamos aqui com a Karina, com a Camila, com o Pedro, já conversamos com bastante gente aqui, né? A população, por mais razões que tenha e tem para estar muito desconfiado, para não acreditar na política institucional, né? Apesar de toda essa desconfiança, essa distância que a população busca manter, ainda resta esperança, né? Muita gente acredita que através da política, as trabalhadoras e trabalhadores atuando na política pode e devem melhorar a vida da comunidade, né? Uma cidade rica, uma das cidades mais ricas do país, a cidade mais rica do país, né? Segunda cidade no mundo em número de mortes. São Paulo é hoje campeã mundial do desemprego, da falta de renda, voltou à fome com força, e aqui na Capadócia, na Cocheira, aqui no Jardim Paulistano, próxima à Coab da Brasilândia, a comunidade clama por políticas públicas vigorosas na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, na construção da infraestrutura. Falta esgoto, falta água, falta luz. É inaceitável isso na cidade mais rica do país, uma população trabalhadora, mas que não conta no poder público com nenhuma política pública que possa reverter as desigualdades sociais. Vamos ouvir o Marcos, vamos ouvir a Camila, a Karina, o Pedro, enfim, vamos ouvir também a comunidade. Boa tarde, nós estamos aqui com o meu amigo Índio, né, que tem nos ouvido, tem dado atenção nas nossas necessidades aqui da região, que são bastante. A gente tem realmente, como ele viu, de diversos moradores aqui. A gente precisa de água, a gente precisa de luz, a gente precisa de uma atenção do poder público, né? A gente precisa de mais segurança, a gente precisa de mais ordem aqui. É um lugar que tem muita desordem, falta muito, né? E a gente também tem diversas necessidades. Precisamos que os políticos de hoje, que nem passam por aqui, olhem mais para a gente, para as nossas necessidades, visite, ande pelas nossas ruas, pelas nossas calçadas, veja a situação das nossas vielas, né, e rua, e tudo mais que a gente necessita, mas só vindo aqui mesmo, como já veio o nosso amigo Índio, para andar aqui e ver as nossas necessidades. Vocês também podem vir aqui conhecer pessoalmente e ver o que a gente precisa, e para estar nos ajudando, nos apoiando, assim como nós estamos apoiando ele para fazer alguma coisa em prol ao nós. Muito bom, Marcos, muito bom. Muita honra o apoio aí, a compreensão e a consciência de classe, a consciência que nosso amigo Marcos
que demonstra que nosso povo, apesar de tanta manipulação, né, de tanta enganação, ainda tem muita gente que conhece a realidade e que acredita que através da política, da participação popular, da participação das comunidades, é possível, mais do que possível, é necessário respostas urgentes para reverter essas desigualdades, a pobreza e levar políticas públicas que revertam esse quadro, que não é de desigualdade, é de segregação social. Chega, né? É um país rico, no meio de uma pandemia, é preciso que a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, esteja a serviço da maioria da população. Vamos ouvir aí mais também o Marcos, Karina, Camila. Boa tarde, bom dia, aliás. Acho que é importante a gente vir aqui, né, falar a favor de uma política pública financiada pelo Estado, né, o fortalecimento dos serviços públicos, que é fazer cumprir o direito das pessoas, né? A gente vem aqui e vê que o direito que está na Constituição brasileira não está sendo cumprido, né? Então o trabalhador no Brasil, ele vive miserável, né? Um salário mínimo de miséria. Hoje a gente tem a cesta básica custando meio salário mínimo, né? Um salário que deveria dar conta de moradia, saúde, lazer, educação, todos os serviços básicos para uma vida digna, né? Então, quer dizer, não é possível mais esse grau de exploração das pessoas, né? Falta de trabalho, e a gente tem que lutar para mudar essa realidade com a participação popular, né? Então a gente vem aqui também clamar para o povo se organizar e cobrar os políticos, né? E o seu compromisso, e olhar no olho para poder cobrar no dia de amanhã de quem vai entrar aí nessas próximas eleições, dar um voto consciente para quem está comprometido com a classe trabalhadora. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui junto com o Marco, que nos recebeu maravilhosamente, justamente para reforçar um pouco isso que os camaradas aqui já falaram, né? Nossa campanha é uma campanha que está pé no chão, que está indo conhecer de fato a realidade e cobrar o poder público, cobrar tudo que a gente puder para que essas comunidades sejam assistidas, para que a gente consiga finalmente, né, um mínimo de atenção, um mínimo de organização para não faltar mais luz, para não faltar mais água e tudo isso que os camaradas aqui já falaram. Então, uma satisfação estar aqui, né, Marco, com você, na sua comunidade. Tamo junto para o que der aí. E podia falar um pouco, tem aqui as obras da Erundina, né? Isso. Como é que foi isso, Marco? Aqui na Cocheira, né, Jardim Esperança, no ano de 95, nós estávamos pagando por uma associação ali, né, para que a associação estivesse brigando contra os donos dessa terra, né, que seria a NBV, o Paiva Neto, e sendo prometido para a gente que essa escritura. E quando foi nesse mesmo ano, a Luiz Erundina ganhou a eleição, que foi no ano de 95, e foi publicado no Diário Oficial que ela estava cedendo a parte que nós estávamos comprando, estávamos pagando por uma coisa, né, que na verdade foi publicado no Diário Oficial que ela estava doando. Então foi doado, foi publicado no Diário Oficial, e ainda assim muitas pessoas continuam pagando, né, para essa meia dúzia de pessoas aí, né, que hoje se tornaram quase todos políticos. E hoje não vem mais aqui, hoje eles não estão mais aí nos apoiando, não estão mais andando pela comunidade como era, né? Nos anos de 90, eles andavam muito, hoje eles já não fazem isso. Então nós precisamos realmente que, como a Luiz Erundina, também outros políticos venham voltar a atenção para a população e ver o que a gente precisa, né? E tentar nos fortalecer em limpeza de córregos, de trazer água, trazer energia elétrica, porque a gente precisa do endereço fixo e para isso nós precisamos pagar água e luz, temos que ter um endereço, né? Então nós gostaríamos que isso viesse até nós para que a gente pudesse pagar e usufruir também, né? Não ficar no gato, não ficar na gambiarra como sempre foi. Essa é uma diferença da política pública, né? Quando a gente pensa a moradia como um direito e como tem pessoas, mesmo dentro das comunidades, que fazem a especulação imobiliária, né? Que exploram o povo, que não está informado dos seus direitos. Como o Marcos estava falando, né? Outro dia ele teve que mostrar o Diário Oficial para um monte de gente, né, Marcos? Acreditar nele que aquela terra já era deles, né? E muita gente aí ganhando esse dinheiro, né? De uma coisa que devia ser direito absoluto no Brasil e em qualquer lugar do planeta, né? É isso, viu, Pedro? É legal mostrar aqui, ó, veja só, a amplitude
e a situação de abandono que está a nossa periferia, né? Isso aqui é um conjunto de comunidades, né? Uma ocupação, são várias áreas de ocupação, e que se houvesse o mínimo de planejamento urbano, o mínimo de compromisso com a população, essa situação não estaria assim. Como o Marcos disse, uma das principais reivindicações é a regularização fundiária, é regularizar a posse, é que a pessoa tenha o direito a uma coisa básica, que é o CEP, né, que é o endereço. As pessoas aqui não podem receber sequer uma correspondência. Isso é um absurdo. Você faz uma compra lá de uma geladeira em 20 vezes, paga um juro alto e não pode entregar na casa porque a pessoa não tem um endereço, né? Parece que é muito básico, mas é um mínimo que dá cidadania, que dá dignidade, que dá identidade para a pessoa. A pessoa luta a vida inteira para ter uma moradia, consegue fazer um barraquinho na comunidade, mas a prefeitura não faz a regularização da posse. Não faz por quê? Para que a população fique eternamente sendo pressionada. Daqui a pouco aparece aqui uma grande incorporadora que quer fazer 200 prédios aqui e tirar a comunidade. Por isso, eles não fazem a regularização fundiária, não dá o título de posse para a comunidade, que não é dar, né? É reconhecer o título da posse da comunidade, e essa é uma luta fundamental. Um dos maiores problemas da cidade, que tem muitos problemas e muitas possibilidades também, mas um dos maiores problemas da cidade é a moradia, né? Tem áreas que é preciso construir novas unidades, mas tem áreas que é o reconhecimento da posse, que é a regularização da posse, que é a urbanização da comunidade. Na hora que você reconhece a posse, a pessoa, Marcos, você sabe disso, ela pode fazer uma melhoria no imóvel dela, né? Ela pinta uma porta, levanta mais um quartozinho para os seus filhos. Então, é o que gera emprego, inclusive. E a regularização da posse, ela não custa nada para o município, não custa nada para a prefeitura. O custo é dar a posse para a pessoa e deixar essa pessoa, tirar essa pessoa da pressão das grandes incorporadoras, livrar essa pessoa das mãos do capital imobiliário, da especulação imobiliária, do capital financeiro, de meia dúzia de bilionários que vive da renda da terra, que explora a população, se apropria da renda da terra e deixa a comunidade, as comunidades, milhões e milhões de pessoas na pressão. Então, no centro de São Paulo também, o Marcos sabe disso, são mais de 40 mil imóveis fechados há décadas, de grandes proprietários, de grandes incorporadoras, que não pagam impostos, que não pagam IPTU e que deixam esses imóveis há décadas fechados, criando rato, barata, deteriorando toda a região. Quer dizer, esses imóveis têm que ter destinação social. Como diz a Constituição, a propriedade tem que ter uma função social, tem que cumprir a função social. Se não cumpre a função social, se não paga impostos, a Constituição, o Estatuto da Cidade, vários regulamentos legais já dizem que tem que dar destinação para moradia popular. E aqui, veja só, uma imensa área, onde vive milhões e milhões de pessoas, de gente trabalhadora, de gente batalhadora, que luta a vida inteira para conseguir ter um barracozinho, né, que é uma conquista, porque ninguém merece, enfim, levar seus filhos ou a si próprio a morar no relento. Então a garantia de um teto, a garantia de uma moradia é uma conquista, mas isso não pode ser uma política individual. Isso tem que ser política pública, né? Como a Luiza Erundina, no seu governo, construiu moradia para mais de 150 mil pessoas. Foram mais de 640 projetos de autoconstrução, de regime de mutirão, que mostra que tem possibilidades. Falta, né, compromisso com a população, falta compromisso com políticas públicas. O que falta é a compreensão de que só o Estado, através de política pública, pode reverter esse grau de segregação social. E é claro, com participação social, com transparência, com participação popular. E é isso que a gente vai fazer com Guilherme Boulos e Luiza Erundina na Prefeitura e a nossa candidatura na Câmara Municipal. Vamos, sem medo, de enfrentar o rentismo, a especulação imobiliária, as máfias que controlam o território na cidade. Vou mostrar aqui, a nossa máscara está saindo muito, porque essa máscara aqui ela não é apropriada para falar, né? Então toda vez que a gente fala ela fica se movendo aqui, é uma angústia que a gente dá. Vou trocar aqui uma máscara melhor, estou aqui com elas, eu estou com várias delas, mas é muito importante mostrar
essa realidade aqui, né? Na geografia, a Camila é professora de geografia. A geografia isso aqui chama paisagem, né? Paisagem. É a paisagem. Aqui é um fundo de várzea. É um fundo de várzea, mas enfim, isso aqui você tem... É uma paisagem triste de se ver, né? Apesar da população ser um povo trabalhador, gente, né, trabalhadora, batalhadora, mas é triste da gente ver isso, que demonstra o descaso do poder público, o descaso desse prefeitinho playboy, desse Bruno Covas playboy, né, o Dória playboy. Eles, Marco, o PSDB antes era conhecido como partido a serviço dos banqueiros. Agora é o partido a serviço dos playboys, né, os privatistas, dos empresários. Então eles conseguiram piorar até o partido dos bilionários, que virou partido de playboy. Um bando de playboy. Como esse outro russomano que não quer ir mais para os debates, está cheio de abacaxi, né? Cheio de esqueleto no armário, deve para todo mundo, né? É um corrupto, safado, seu russomano, corrupto, safado, né? Lambibotas do Bolsonaro, não representa a expectativa do povo, e por isso nós temos certeza que Guilherme Boulos e Luiz Erundina vão para o segundo turno e vão devolver a cidade para a população. É colocar a periferia no centro da execução orçamentária, no centro da preocupação, no centro da política pública, no centro da prioridade. Chega de governar lá para os jardins. Um governo da cidade tem que governar para todos, mas a prioridade é para quem precisa mais. A prioridade é para quem vive na periferia. A prioridade é para quem não tem água em casa encanada, que não tem energia elétrica, que não tem esgoto, que não tem tratamento do esgoto, que não tem creche, que não tem renda mínima, que não tem emprego. A cidade mais rica do país não pode conviver com milhões e milhões de pessoas empregadas. E nós, Pedro está lembrando aqui, nós defendemos uma política pública de renda básica municipal permanente de R$600. Você que nos conhece aí da luta pela manutenção do auxílio emergencial federal em R$600, que é uma necessidade. Tem que manter os R$600 até o fim da pandemia, até o fim do desemprego alto. Isso é um dever do governo federal, mas isso não elimina o fato de que a prefeitura, que tem o 5º maior orçamento do país, tem que ter política pública de transferência de renda, tem que transferir R$600 para toda a família que não tem renda. Isso é um dever, não é favor nenhum da prefeitura. As pessoas pagam impostos, as pessoas têm direito, isso tem garantia na Constituição, e a nossa luta, junto com o Guilherme Boulos, junto com o Luiz Erundina, e a nossa chegada na Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, o primeiro projeto que nós vamos apresentar é de uma renda permanente, municipal, para chegar a toda a família que precisa. São mais de 1 milhão de pessoas que não têm renda nesse momento, né? A maioria dos lares não conta com uma renda proveniente do trabalho. E muita gente, Marcos, vive com menos de R$400 por mês. A família inteira, né? Isso é um absurdo num dos países mais ricos do mundo, na cidade mais rica do país. Então... Oi, Índio, importante também, a gente esteve aqui andando na comunidade e a gente viu pessoas, né, grupos, até o próprio Marcos aí fez também uma atividade com a criançada. A gente não viu um lugar público adequado para, né, no dia das crianças, né, conseguir quem é pai, quem é mãe, né? Tem uma área de lazer, uma área de lazer. A gente tem defendido, a gente tem defendido, Marcos, que a cidade tenha um sistema municipal de esportes e de lazer. O que é isso? É você ter um sistema unificado, integrado, que interligue escolas, campos de futebol, parque, praça, céus, né, profissionais da educação física, tudo isso como um sistema mesmo. E tem que ter equipamento na periferia, equipamento para a prática de lazer, equipamento para a prática de esporte, equipamento cultural. Boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui a população aqui, né? A subida é grande, chega em cima aqui, o fôlego falta. Mas é isso, quer dizer, tem que levar equipamento de esporte, equipamento de lazer, equipamento cultural para a periferia. Essa é uma região imensa aqui, ó, não tem um lugar. E olha, Marcos, outra coisa, a gente até está numa área aqui, né, ainda de ocupação, eles não tem árvore, né, não tem uma sombra.
Isso é um absurdo. Quer dizer, enquanto que tem diversos parques lá nos Jardins, você anda nos Jardins, tem tudo, né? Maravilha, tem tudo. E o playboy do Bruno Covas, o playboy do João Dória ainda coloca mais dinheiro lá. Eles não andam aqui, né? Eles não vêm aqui conhecer a comunidade. Ele nunca veio aqui. Nunca veio aqui conhecer. Ele não tem ideia do que a gente vive aqui, né? De segunda a segunda, às 24 horas. Né? E se vier, tem que botar pra correr. Se vier, tem que botar pra correr esses canalhas. Não vem, porque se vier, ele vem com o batalhão. Tem que vir o batalhão todinho acompanhando ele, na frente e atrás, porque ele não vem. Pois Acho é. que é importante também ressaltar que a reforma urbana, o direito à moradia, ele é um direito de todos, né? Não só de quem não tem moradia, né? Porque onde a lei não funciona, a gente vê aí o descaso com as políticas públicas e muita relação com a ilegalidade, né? Então, por isso é importante a gente ressaltar que os movimentos que lutam por moradia são movimentos políticos organizados que mostram para o povo que ele tem esse direito, né? Então, lutar contra essa especulação imobiliária, né, e garantir essa política pública por parte do Estado é garantir mais segurança para toda a sociedade, né? Para todas as classes sociais. Então, a reforma urbana ela tem que vir do poder público, né? Chega das pessoas construírem a casa com as próprias mãos, né? A não ser que seja em mutirão, né, com o financiamento da prefeitura. Né? Não dá mais para a gente ver tantas pessoas morando em bairros improvisados na cidade mais rica de São Paulo. Né? Então, ressaltar que a reforma urbana ela beneficia a todos os moradores da cidade, para que a cidade seja um lugar mais saudável, né? Uma cidade tão grande que precisa melhorar aí sua qualidade de vida, né? E dar direito para o povo que está aqui trabalhador, que vem para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Né? Por quê? Porque a pessoa migra para conseguir uma melhor possibilidade de viver, um trabalho melhor, com mais direitos. Agora, que direitos são esses, né? Que os trabalhadores agora estão trabalhando no Uber, no Rappi, no iFood, sem nenhum direito. Outro dia os entregadores fizeram uma greve para conseguir almoço. A que nível chegamos? Almoço, não é nem o direito ao salário mensal, a férias, a 13º. Então, quer dizer, perdemos toda a nossa capacidade de negociar também, né? Com a precarização aí dos direitos. Então é uma luta de conscientizar o povo para cobrar dos políticos, né? E para entender que política pública melhora a vida da população inteira, né? Então estamos todo mundo junto nessa. Muito bem, Pedro. Acho que vale a pena aqui, não sei. Você tá com lera aí, Pedro. Deixa aqui, ó. Desculpa. Tremendo Você um pouco, tá né? tremendo um pouquinho. Eu tremo mais que você, fica tudo tremido. Mas olha aqui, ó. E é tremido mesmo, ó. Olha a situação aqui, ó. Veja se o playboy Bruno Covas tem alguma moral para dizer que governou olhando para todo mundo. Veja aqui, veja você. Por isso que a gente tem certeza que a partir de 1º de janeiro, Guilherme Boulos e Luiz Erundina vai assumir a Prefeitura de São Paulo e vai fazer uma gestão voltada ao atendimento das necessidades mais sentidas da população. Pedro, você que está filmando aqui, Pedro, fala aí pra gente o que você achou aqui da nossa... O que você encontrou aqui no Jardim Paulistano? Não, primeiro eu encontrei a dignidade do povo, o povo trabalhando, batalhando, usando o dia, infelizmente usando um dia que deveria estar descansando, estar com as crianças, estar com a família, trabalhando, né? Trabalhando, reformando as casas, fazendo concertos, porque é o momento que tem, que o desemprego também leva as pessoas a uma situação que ele não tem mais descanso, né? Ele não tem mais descanso, ele tem um ritmo de trabalho, né, muito grande e não tem mais tempo para descansar, para estar com a família. Então, no Dia das Crianças, um dia importante para estar com a família, um dia importante para estar com os pequenos, a gente vê o pessoal continuando a batalhar, continuando a trabalhar, porque não pode parar, não tem o direito de parar. Isso é muito triste, né? E ao mesmo tempo essa vontade de trabalhar. A segunda coisa é que tem muitas possibilidades aqui, né? Nós temos uma população enorme, nós temos uma força de trabalho enorme, mas não tem organização, não tem política pública da prefeitura para usar, né, mobilizar essa força de trabalho para fazer isso que você falou, Índio. A reforma, e o que a Camila falou da reforma urbana. Aqui, olha quantos parques poderiam ser feitos aqui na periferia.
quantos aparelhos públicos de esporte, de lazer são necessários e poderiam ser feitos com essa mão de obra que está aqui, né? Com essa força de trabalho que está aqui. Quantas escolas, quantas creches, enfim, um conjunto de serviços públicos, de obras públicas que poderiam inclusive fazer com que a economia local, a economia da cidade fosse ampliada, melhorasse seu desempenho. Como o Índio falou, São Paulo, uma das cidades com mais desemprego no planeta. Isso é catastrófico, isso é uma tragédia social. Então isso eu vi aqui, conheci a comunidade, conheci o Marcos, conheci diversas pessoas que a gente encontrou aqui nesse momento, nesse dia de hoje, e tenho certeza, na verdade, que a política da Erundina, a política do Boulos, um outro olhar para a cidade, um olhar a partir das periferias, é o projeto que São Paulo quer. Todo mundo aqui tem uma grande aceitação a esse projeto. Eu tenho certeza que, mesmo com as artimanhas desse safado do Covas, mesmo com as artimanhas, inclusive das empresas de comunicação, da TV, que está suspendendo os debates, né, Índio? Suspendendo o debate, por quê? Porque Guilherme Boulos e Luiz Erundina estão crescendo na espontânea, estão crescendo junto à população. Hoje é o nome que mais as pessoas lembram na pesquisa espontânea. Então já estão querendo fazer a sua trama, fazer o seu negócio para poder tentar, de fato, não ter debate, não ter discussão, para que esses mesmos safados, Russomano e o Covas, continuem aí do jeito que está, tocando a política, falando fino para o Bolsonaro e falando grosso para quem trabalha, para quem está na periferia de São Paulo. Então isso é muito importante. A gente vai continuar aqui nas redes sociais, acompanha a rede do Índio, acompanha a rede do Boulos e da Erundina, porque é o nosso principal canal de comunicação e com certeza nós vamos romper essa censura. A censura que estão fazendo com as campanhas de esquerda, com as campanhas que realmente têm compromisso com a população. Muito bem, Pedro lembrou aqui, Pedro, que é uma censura mesmo. Nós vamos ter 7 segundos, uma inserção de 7 segundos na TV para apresentar a nossa candidatura. Numa cidade com mais de 12 milhões de pessoas. Nós vamos receber R$11 mil do fundo eleitoral, do fundo partidário, que demonstra que o combate às desigualdades, que a luta pela democracia é mais necessária do que nunca, né? Enquanto uns têm milhões, nós vamos ter R$11 mil. Enquanto uns têm tempo de TV, várias inserções, nós vamos ter uma inserção de 7 segundos. Claro que a gente vai usar isso com muita criatividade. A gente tem uma equipe maravilhosa de voluntários de comunicação, gente que sabe se comunicar. E nós vamos usar muito bem os 7 segundos para mostrar que nós não caímos de paraquedas, que nós não chegamos agora, que nós não fazemos política só quando é candidato, que a gente não é candidato. Nós somos militantes sociais, ativistas sociais da vida toda, né? E talvez por isso que a gente só tenha 7 segundos, né? Talvez por isso, porque a gente tem independência, porque a gente lutou contra o golpe em 2016, porque a gente foi contra a reforma da Previdência, porque a gente estava na luta contra a reforma trabalhista, porque a gente estava na luta contra a emenda constitucional 95, porque a gente foi contra o julgamento arbitrário, seletivo e completamente subordinado ao calendário eleitoral do Sérgio Moro, desse ladrãozinho de merda. Talvez por isso a gente só tenha 7 segundos. Mas não tem problema, né? Nós estamos acostumados a enfrentar as desigualdades sociais, as desigualdades, a luta pela democracia segue mais viva do que nunca. Por isso hoje aqui é comportar aqui, mostrar a realidade, né? Vimos buscar, ouvir também a comunidade. Não basta a gente vir aqui falar, a gente vem ouvir a comunidade. Muito bem, muito bem. Você quer falar um pouquinho com a gente aqui, ó? Pra gente é uma honra. Fala aqui, conversa aqui, ó. A senhora, como é que é o nome da senhora? Dona Elaine. A senhora mora aqui há muito tempo? Moro, 4 anos. 4 anos. O que a senhora acha do bairro? O que a senhora acha da atual prefeitura? Pra falar a verdade, nada, porque não arruma nada. Tudo que quebra aqui, que coisa, os moradores daqui que tem que arrumar. Poucos, né? Poucos. É luz, é água, estoura, fica estourada, fica cano estourado, água rodando aí, ninguém cuida.
Falta água, falta luz, falta esgoto. Falta tudo. Tem esgoto lá pra baixo, lá que tá até nojo. E tem criança pequena aqui e tudo. Um problema de saúde por causa Problema de disso? Né? saúde é o que mais falta aqui. Agora, a senhora sabe que São Paulo é uma das cidades mais ricas do Brasil. Isso é verdade. Do mundo, né? O país é rico, tem uma minoria, um punhado de gente aí, de bilionários que tem riqueza que nem daqui 500 anos eles vão conseguir gastar. Isso é verdade. Enquanto isso, a gente tem milhões de pessoas do nosso povo, na nossa gente aí, que precisa viver com dignidade, né? Se eu entrar aqui, ó. E a senhora sabe que a senhora paga mais imposto proporcionalmente que esses bilionários, né? Se a senhora compra 1 quilo de arroz, a senhora paga imposto. Se a senhora compra um remédio, a senhora paga imposto. Se a senhora compra um refrigerante, a senhora paga imposto. E os bancos não pagam imposto. Isso é verdade. Isso é verdade. Pois é, então por isso que a gente, viu, qual é o nome da senhora mesmo? Elaine. Dona Elaine. A gente veio na comunidade primeiro para ouvir, porque quem sabe o que passa aqui é quem vive aqui. Né? O que a gente ouviu é isso que a senhora falou. Primeiro, não tem água, às vezes fica 3, 4 dias sem água chegar, 3, 4 dias sem energia elétrica chegar. Esse dia nós estávamos sem energia, né, Cid? Já estava sem energia. Meu marido foi. 2 dias sem energia? 2 dias, não, 3 dias. O João arrumou lá em cima, meu marido que foi, arrumou. Se você liga, Fica à vontade. você acaba aqui pra cima, aqui, ó. Você liga, eles falam, já tá indo. Aí estraga as coisas que a gente ganha, que a gente ganha. Ah, estraga a comida. A gente ganha esses sapatos, a gente ganha as coisas na feirinha aqui. Claro. Então a gente põe na geladeira aqui que faz, estraga. Dona Elaine, assim, a gente sabe, uma das coisas que a gente tem defendido é uma política pública. A senhora falou aí da cesta básica, que é muito importante, porque está no perrengue, no desespero, tem que chegar, né? Não dá para ficar esperando. Uma das coisas que a gente defende é que toda família que não tem uma renda fixa de trabalho, que a pessoa está desempregada, a gente defende que toda família tenha uma renda básica, uma espécie de Bolsa Família, que seja pago para todo mundo que precisa. Quem não precisa não pode receber, Tem muita mas quem gente que não precisa. Muita gente que não precisa. Pois é, quem não precisa não pode receber, mas quem precisa tem que receber, e é um direito, não é favor de governo nenhum, não é favor de político nenhum, é um dever do Estado, está na lei, está na Constituição. Então uma das coisas que a gente defende é que a prefeitura tem o auxílio emergencial dos R$600 que o governo cortou pela metade. Nós achamos absurdo cortar, tem que manter os 600 até quando o desemprego desabar. Quando tiver emprego para todo mundo, aí o governo pode pensar de outra forma. Agora, enquanto isso, o que a gente acha é que sim, a prefeitura tem que ter uma renda básica que seja permanente. Só deixar a moça passar. Opa, Boa tarde. Boa tarde, atrapalha nada. Nós todos já. Então a gente defende que tem que ter uma renda básica municipal. A prefeitura tem que vir aqui, fazer um cadastro, olhar direitinho. A pessoa precisa, então tem que estar no cadastro e todo mês receber R$600 também da prefeitura, para que a senhora possa ir aqui no mercadinho, comprar o seu alimento, que possa ir na padaria comprar um pão para os filhos, enfim, para a sua comunidade, que possa precisar de um remédio, possa ir na farmácia. E é dinheiro pouco. Né? R$600 é muito pouco. Não dá para nada. Não dá para nada. Nada. Você viu o preço do arroz agora que eles puseram? Tá quanto o preço do arroz aqui? Aqui tem mercado que tá R$35, R$36. O mercado aqui em cima mesmo tá R$35, R$20. Pois Sempre compra. É isso, acho que assim, Dona Elaine, primeiro é um prazer conhecer a senhora. Eu também. Assim, demonstra que a senhora tá ligada nas coisas, né? E conhece, claro, conhece, que como o nosso amigo Marcos, não sei se a senhora conhece o Marcos. Conheço também. Grande companheiro, tá aí a Camila, a Karina. Pra gente é uma honra. A gente pede que a senhora leia as nossas propostas, conheça a gente. Né? Na hora da eleição aparece sempre gente falando bonitinho e tal. Né? Aparece gente de paraquedas. É isso. Isso está cheio. Né? A comunidade, as pessoas têm todos os motivos e as razões para desconfiar. Né? Tem todos os motivos. Mas a gente também não pode perder a esperança de mudar. Aqui, ó. Esse aqui. O zero, mas tá de enfeite. Aí, ó. A instalação elétrica. Passa energia aí, não? Não tem energia aqui. Né? Puseram aqui, ó. Não foi?
Então, o prazo deles é até dezembro para entregar essa energia. É. Você acha que vai entregar? Não vai. Eles têm que fazer. porque Deus é um prazo, ajude que sim, né? Não, Porque... então, eles têm que entregar até dezembro para eles começarem na cocheira. É, né? Eles têm que descer para lá, eles têm que ligar. Lá no posto ainda não? Não. Eles vão fechar aqui para poder começar lá. Ah, então tá certo. Muito bem, dona Helena. Então a gente pede para a senhora pesquisar aí, se a senhora concordar com o que a gente pensa. A gente é uma honra, a gente é trabalhador, sou professor, sou bancário, sou candidato a vereador aí com a Luiz Erundina, com o Guilherme Boulos. Se a senhora concordar com as nossas posições e nos honrar com o seu voto, vai ser uma honra para a gente. E conte com a gente. Foi um prazer, tá? Bom, obrigado, dona Helene. Tá, tchau, viu? Obrigado. Obrigado, dona Helene. Dona Helene aí. Amém. Firmeza, firmeza. A senhora é uma mulher da luta, batalhadora. Muito prazer em conhecê-la. Tchau, tchau. Obrigado. Esse meu amigo aqui. Acho que é isso. É isso, né, Pedro? Legal, acho que deu pra pegar bem. É isso, vamos concluindo aí. Para concluir, a gente quer agradecer mais uma vez. Te pede que você comente, curta, compartilhe as nossas publicações. A gente tem feito várias publicações. Hoje é Dia das Crianças, né? Lembrando que é uma data aí muito comercial para vender, mas a gente tem certeza que criança é para ser feliz, para ter direito a brincar, para ter direito à escola, à educação pública, né? Para ter direito a um convívio com amor, com ternura, para ser livre de qualquer tipo de violência que infelizmente ainda atinge milhões e milhões de crianças, né? Adoecimento, mortalidade infantil, que se você for lá nos jardins é zero, mas na periferia a mortalidade infantil é muito alta. Então, além desse direito a brincar, a ter escola, a ter perspectiva de futuro, a criança sem perspectiva de futuro, ela é presa fácil do crime organizado, né? A gente precisa ter perspectiva de futuro para a juventude, para as crianças. E mais do que isso, né? Direito à criança, o direito a brincar, o direito à escola, o direito à dignidade humana, o direito a uma perspectiva de futuro, prescinde de que essa criança viva numa família que tem emprego, que tenha renda, que tenha moradia digna, né? Que tenha uma casa para morar, que tenha um teto para abrigar seus filhos, né? Que tenha possibilidade de cuidar dos seus filhos, das suas filhas, enfim, das suas crianças, para que a gente possa construir um futuro de dignidade, um futuro com democracia, com soberania, com igualdade social, com justiça social e sem desigualdades, né? Desigualdade não, isso aqui não é desigualdade, isso aqui é segregação social, coisa que precisa ser combatida com rigor, com muita disposição de luta, disposição essa que nunca nos faltou. E junto com Luiz Erundina e Guilherme Boulos, nós temos certeza, vamos fazer uma revolução solidária na cidade de São Paulo e vamos colocar a periferia no centro do orçamento, no centro da política pública e no centro da preocupação política que qualquer representante do povo tem que ter. É isso, a gente agradece mais uma vez, a gente pede que curta, compartilhe as nossas publicações. A gente ainda vai sair daqui hoje, vai lá agora para o extremo sul, nós temos aqui na zona norte, né, noroeste, agora estamos indo lá para a comunidade do Porto Seguro, lá próximo ao Paraisópolis, onde a gente esteve ontem com o Guilherme Boulos, tem uma grande atividade lá com a comunidade, com a associação de moradores, com a dona Gil e todas as lideranças da comunidade. Nesse momento nós estamos indo lá para a comunidade do Porto Seguro, para também continuar ouvindo e dialogando com a população. É isso, a gente agradece aí quem nos acompanhou, né? A nossa camiseta aqui, estamos mostrando aqui, nossa campanha que é bem humilde, uma campanha que só vai ter uma inserção de 7 segundos na TV e que vai ter apenas R$11 mil do fundo eleitoral, do fundo partidário, que demonstra que a luta pela democracia, a luta pela igualdade, a luta contra a injustiça ainda precisa ser perseguida. A gente que já enfrentou tantas injustiças, tantas desigualdades, vamos enfrentar também essa desigualdade, também essa injustiça, também essa falta de democracia, para chegar na Câmara Municipal e fazer um mandato sem medo,
um mandato sem medo de ser classista, um mandato sem medo de ser combativo, um mandato sem medo de lutar e ser feliz, um mandato sem medo de enfrentar as máfias, sem medo de enfrentar a especulação imobiliária, sem medo de colocar o dedo na ferida e apontar os principais problemas, um mandato que faça política estrutural. Aqui não tem sexo dos anjos, aqui não é a classe média que já resolveu todos os seus problemas, né? E tem a pauta da Rede Globo, que tem a pauta do George Soros, que tem a pauta da Fundação Ford. Aqui não, aqui é a pauta da classe trabalhadora, a pauta de mulheres e homens que vivem do seu próprio trabalho, e mesmo com o desemprego, e mesmo com as desigualdades, com as injustiças, com toda essa mazela que afeta o nosso povo, nós vamos seguir lutando e vamos chegar à Câmara Municipal e vamos mostrar o que é fazer um mandato sem medo contra o gabinete do ódio, contra o gabinete do fascismo, contra o gabinete daqueles que fazem do ódio, da violência e da morte a política para dizimar o nosso povo, para dizimar a nossa gente e submeter a classe trabalhadora e a população pobre à superexploração. Boa tarde a todo mundo, bom dia para as crianças, vamos juntos, vamos sem medo de lutar e ser feliz. E agradecer também ao Marcos, agradecer a Dona Elaine, agradecer a Karina, a Camila, ao Pedro e a todo mundo que nos ouviu e que também conversou com a gente e apontou as principais prioridades da região e nos armou ainda mais, nos animou ainda mais. Eu saio daqui ainda mais animado para ir até o dia 15 de novembro e mostrar que não será os 7 segundos, que não será essa mixaria, né? Do fundo eleitoral para fazer política para 12 milhões de pessoas, não será isso que vai nos animar, né? Vamos até o fim nas nossas redes sociais, vamos dialogar com as pessoas, estamos indo todos os dias para as comunidades e vamos mostrar que é possível sim fazer política com o pé no barro, fazer política no olho, papo reto, porque a gente sabe das nossas origens, sempre tivemos lado e não é uma eleição ou outra que vai nos tirar do rumo da nossa luta, da nossa determinação e da vontade, né, de atuar coletivamente, fazer um mandato com transparência, mas sobretudo um mandato sem medo de lutar, sem medo de ser feliz. Obrigado, boa tarde, estamos juntos aí. Veja um pouco mais aí o mapa da segregação social que esses playboys do PSDB e os governos impõem para o nosso povo. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todos nós.